Ele sussurrou no meu ouvido no casamento da minha irmã. Eu nunca imaginei que 3 palavras sussurradas no meu ouvido, no casamento da minha própria irmã, iriam destruir completamente a vida que eu conhecia. E a pior parte, até a noiva chorou quando descobriu a verdade. Fica até o final, porque o que aconteceu depois da festa ninguém esperava. Absolutamente ninguém. Meu nome é Laura, eu tenho 27 anos e trabalho como garçonete no restaurante Bela Vista há 5 anos. Não é glamuroso, mas paga as contas. Ou pelo menos pagava até minha mãe ficar doente. Minha irmã Marina sempre foi o oposto de mim. Sabe aquelas pessoas que parecem ter nascido com um manual de como viver a vida perfeita? Pois é, essa é a Marina. Aos 25, ela já era advogada formada pela USP, trabalhava em um escritório chique na Avenida Paulista e estava noiva do Felipe, um empresário dono de uma rede de academias de luxo. Eu não tinha inveja dela, juro que não tinha. Mas tinha uma pontinha de tristeza sempre que via como meus pais olhavam para ela com aquele brilho nos olhos, sabe? Aquele orgulho escancarado. E quando olhavam para mim era diferente. Não era desprezo, era mais tipo uma resignação suave, como se pensassem: ah, coitada da Laura, pelo menos ela está tentando. Comenta aqui embaixo se você já se sentiu invisível na sua própria família e se já sentiu que por mais que você se esforce, nunca é o suficiente. Você não está sozinha nisso, eu prometo. Quando o convite do casamento da Marina chegou na minha casa, eu fiquei feliz de verdade. Era um convite lindo, papel verger creme com letras douradas em relevo, cheirava a perfume caro. Marina e Felipe convidam para a celebração do seu amor, no Clube Iate de São Paulo. Traje passeio completo. Eu abri meu guarda-roupa e percebi que eu não tinha absolutamente nada apropriado. Eu tinha 3 vestidos, um preto básico que eu usava para trabalhar, um floral que minha mãe me deu no aniversário de 3 anos atrás e que já estava desbotado, e um azul marinho que eu comprei em uma liquidação e que era meio apertado na cintura. Eu gastei 2 meses de economia comprando um vestido novo. Não era de grife, era de uma lajinha no Brás, mas era bonito. Um vestido midi, verde musgo, mangas longas, nada extravagante, mas decente. Eu me senti bem quando coloquei ele na manhã do casamento. Minha mãe estava internada naquela semana, então ela não pôde ir. Eu passei no hospital antes, dei um beijo nela e prometi que tiraria muitas fotos. Ela segurou minha mão com aquela força fraca de quem está cansada demais e disse: "Você merece coisa boa, minha filha. Vai lá e se diverte." Quando eu cheguei no Clube Iate, meu coração afundou. O lugar era absurdamente luxuoso. Tinha manobrista de luvas brancas, um tapete vermelho na entrada, arranjos de flores enormes que provavelmente custavam mais que meu aluguel. E os convidados... Meu Deus, os convidados. As mulheres usavam vestidos que eu só tinha visto em revistas. Os homens estavam todos de terno impecável, e eu me senti tão, mas tão deslocada. Eu entrei no salão principal tentando me fazer pequena. Sabe aquela sensação? Como se você quisesse desaparecer nas paredes. Procurei pela minha mãe instintivamente antes de lembrar que ela não estava ali. Procurei pelo meu pai e o encontrei conversando animadamente com o pai do Felipe. Os dois rindo alto com taças de uísque na mão. Eu fui até ele. "Oi, pai." Ele me deu um meio abraço distraído, daqueles abraços de cumprimento. "Oi, filha, que bom que você veio. Você viu a decoração? A Marina contratou a melhor decoradora de São Paulo, olha isso." E ele voltou a conversar com o outro homem como se eu não estivesse ali. Eu circulei pelo salão me sentindo completamente invisível. As pessoas passavam por mim sem olhar, formavam rodinhas animadas e eu não sabia como entrar em nenhuma delas. Eu não conhecia quase ninguém ali. A maioria eram amigos da faculdade da Marina, colegas do escritório, a família do Felipe. Eu fui até a mesa de doces e fingi estar muito interessada nos brigadeiros gourmet só para ter algo para fazer com as mãos. Foi quando eu ouvi a voz atrás de mim. "Laura? Laura, é você mesma?" Eu me virei e vi Camila, uma das madrinhas da Marina. A gente tinha sido colegas de escola há muito tempo, mas nunca fomos próximas. Camila sempre foi daquele grupinho das meninas populares, e eu não era. "Oi, Camila." "Nossa, Laura, quanto tempo! Você está tão..." Ela fez uma pausa e me olhou de cima a baixo. "Tão diferente." Eu forcei um sorriso. "Obrigada, acho." "Nossa, mas me conta, você ainda mora naquele apartamento pequenininho com sua mãe? Eu ouvi dizer que ela está doente. Que situação difícil, né?" Eu senti minha garganta apertar. Ela está internada agora, mas está melhorando." Que bom, que bom. E você, ainda trabalhando como garçonete?" Eu balancei a cabeça. "Sim, no Bela Vista." "Ai, que fofo! Você sempre foi tão esforçada, né? Mas, Laura, posso te dar uma dica?" Ela se aproximou como se fosse me contar um segredo, mas falou alto o suficiente para as pessoas em volta ouvirem.
Você não acha que esse vestido está um pouco, como eu posso dizer, simples demais para um casamento desse nível? Quer dizer, olha em volta, todo mundo está tão produzido e você está aí com esse look tão básico. Não leva a mal, viu? É só uma observação. Eu senti meu rosto queimar. Algumas pessoas tinham parado de conversar e estavam olhando. Eu abri a boca para responder, mas não saía nada. Eu só queria sumir, literalmente desaparecer no chão. E foi exatamente nesse momento que ele apareceu. Eu senti uma presença ao meu lado antes de vê-lo. Era um perfume caro, algo amadeirado e sofisticado. E então uma voz masculina, grave e calma. Desculpa a demora, amor. Peguei uma taça para você. Eu olhei para o lado e quase engasguei. O homem mais bonito que eu já tinha visto na vida real estava ali, parado ao meu lado, estendendo uma taça de champanhe para mim. Ele era alto, devia ter uns 1,85, cabelo escuro com algumas mechas grisalhas nas têmporas, olhos castanhos intensos, terno preto perfeitamente talhado. E ele estava me olhando como se me conhecesse, como se fôssemos íntimos. Eu fiquei paralisada. Camila também ficou paralisada. "Quem é você?" ela perguntou com aquela voz aguda de surpresa. O homem sorriu, aquele tipo de sorriso educado, mas distante. "Gabriel Cardoso, prazer." E então ele fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele se inclinou para mim, tão perto que eu podia sentir o calor dele, e sussurrou no meu ouvido. A voz dele era baixa, quente, íntima. "Finge que você é a minha namorada. Só por hoje. Eu explico depois. Confia em mim." Gente, comenta "ele fez isso", se você ficaria em choque total como eu fiquei naquele momento. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele pegou minha mão e entrelaçou os dedos nos meus. A mão dele era grande, quente, firme. E então ele olhou para Camila com aquela expressão educada. "Você estava falando sobre o vestido da minha acompanhante?" Eu discordo completamente. Eu acho que Laura está linda. Simplicidade elegante, sabe? Não é todo mundo que tem essa classe natural. O queixo de Camila literalmente caiu. Ela ficou abrindo e fechando a boca que nem um peixe fora d'água. Eu não sabia que vocês..." Ela gaguejou. A gente prefere manter as coisas discretas." Gabriel respondeu com naturalidade assustadora. "Você sabe como é. Com meu trabalho, a exposição toda. Quanto menos alarde, melhor." "Seu trabalho?" Camila perguntou, agora completamente mudada, interessadíssima. "Eu sou um neurocirurgião. Tenho uma clínica particular e trabalho em alguns hospitais. Nada demais." Ele disse isso com tanta humildade falsa que eu quase ri. Nada demais. Um neurocirurgião. Camila estava praticamente babando agora. "Nossa, que incrível! E como vocês se conheceram?" Gabriel me puxou mais para perto dele, colocando a mão na minha cintura de um jeito tão natural que meu cérebro deu um curto-circuito. Foi engraçado, na verdade. Ela me atendeu no restaurante onde trabalha e eu simplesmente não consegui parar de pensar nela. Voltei lá todo dia durante uma semana até conseguir coragem de pedir o número dela. Não é todo dia que você encontra alguém genuíno em São Paulo, sabe? A partir daquele momento, tudo mudou. Camila foi embora depois de alguns minutos de conversa forçada, claramente desconcertada. E Gabriel não saiu do meu lado. Ele me guiou pelo salão como se realmente fôssemos um casal. Pegava canapés para mim, enchia minha taça quando estava vazia, ria quando eu fazia comentários nervosos. E o mais impressionante é que ele fazia isso de um jeito tão natural, tão convincente, que até eu estava começando a acreditar que éramos reais. Várias pessoas vieram falar com a gente. Ele me apresentava como Laura, a mulher mais interessante deste evento, com um sorriso genuíno. Quando perguntavam sobre o trabalho dele, ele era humilde, mas confiante. Quando perguntavam sobre mim, ele desviava o assunto para coisas positivas, contava histórias inventadas sobre lugares que teríamos ido juntos, coisas engraçadas que eu teria dito. Eu só precisava sorrir e concordar, e de repente eu tinha uma vida inteira inventada com um homem que eu conhecia há 20 minutos. Meu coração estava acelerado o tempo todo. Parte era nervosismo puro, medo de ser descoberta, medo de estragar tudo. Mas parte, e eu odeio admitir isso, parte era algo diferente. Era a forma como a mão dele repousava na minha cintura, firme, mas delicada. Era o jeito que ele olhava para mim quando achava que ninguém estava vendo, aquele olhar atento, como se estivesse memorizando cada detalhe. Era a sensação de finalmente ser vista, de finalmente importar. Até a Marina percebeu. Durante o coquetel, antes da cerimônia, ela veio até mim com aquele vestido de noiva deslumbrante, toda radiante. "Laurinha!"
Ela me abraçou apertado. Você veio! Eu estava preocupada que você não viesse por causa da mamãe. Eu vim, claro que vim. Eu não perderia seu casamento. E então ela viu Gabriel ao meu lado e os olhos dela arregalaram. Oi, você deve ser o Felipe. Não, eu sou o Gabriel, namorado da Laura. Ele estendeu a mão e Marina a apertou meio em transe. Marina ficou me olhando com aquela expressão de choque absoluto. Laura, você tem um namorado? Por que você nunca me contou? Eu tentei responder, mas minha mente estava em branco. Gabriel percebeu e interviu suavemente. Foi ideia minha, na verdade. Eu pedi para ela manter segredo por enquanto. Com o meu trabalho e a exposição toda, eu queria ter certeza de que o que tínhamos era real antes de tornar público. E seu casamento parecia a ocasião perfeita para finalmente apresentar a família. Marina derreteu completamente. Ela colocou as mãos no rosto e eu podia ver lágrimas nos olhos dela. Ai, Laura, eu tô tão feliz por você. Você merece tanto isso. Você merece tanta coisa boa. E você, Gabriel? Ela olhou para ele com aquele olhar avaliador de irmã mais velha. Você trata bem minha irmã, né? Ela é a pessoa mais especial que eu conheço. Eu sei. Gabriel olhou para mim quando disse isso e por um segundo eu esqueci que tudo aquilo era mentira. Eu cuido muito bem dela. Marina nos abraçou, os dois juntos, e sussurrou no meu ouvido. Eu sempre soube que você ia encontrar alguém especial, Laurinha. E aquilo doeu mais do que qualquer comentário maldoso da Camila. Porque era mentira. Tudo era uma mentira gigante. Deixa um coração aqui se você já fingiu algo, já mentiu sobre alguma coisa na sua vida, só para ser aceita pela família, só para finalmente ser vista como suficiente. A cerimônia foi linda. Marina e Felipe trocaram votos emocionantes. Todo mundo chorou. A decoração estava impecável com flores brancas e douradas por todo lado. Gabriel segurou minha mão o tempo todo, e quando a Marina beijou o Felipe no altar, ele apertou minha mão de leve, como se estivesse compartilhando aquele momento comigo. Durante a festa, a gente dançou. Eu não sou boa dançarina, tenho 2 pés esquerdos, mas Gabriel me guiou pela pista com tanta facilidade que eu quase me senti graciosa. Ele colocou a mão nas minhas costas, a outra segurava minha mão, e nós giramos devagar pela pista ao som de alguma música romântica, que eu nem registrei direito, porque meu coração estava batendo alto demais. Você tá se saindo muito bem, ele disse baixinho, só para eu ouvir. Eu não sei o que tô fazendo, eu confesso. Eu também não, mas a gente tá improvisando bem. As pessoas estavam olhando pra gente. Eu via pelos cantos dos olhos, os cochichos, os sorrisos. Pela primeira vez na vida, as pessoas estavam olhando para mim não com pena, não com indiferença, mas com interesse genuíno. Quem é a irmã da noiva? Ouvi alguém perguntar. Ela tá com o Dr. Cardoso, você acredita? Outro respondeu. Eu nem sabia que ela estava namorando. Quando a música acabou, Gabriel não soltou minha mão. A gente voltou para a mesa, comeu o jantar sofisticado de 5 pratos, conversou com os convidados que vinham cumprimentar. Ele era tão bom nisso, tão natural em fazer as pessoas se sentirem confortáveis, e sempre me incluía na conversa, sempre fazia questão de mostrar que eu importava. Meu pai veio falar com a gente durante a sobremesa. Ele estava meio tonto de uísque, os olhos brilhando. Gabriel, filho, a Marina me contou que você é neurocirurgião. Impressionante. Você deve ganhar muito bem, hein? Gabriel riu educadamente. Eu me viro, senhor. Não, imagina. Chame de Jorge. E me conta, você é sério com minha filha? Porque a Laura, ela é... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Ela é uma boa menina. Trabalha duro. Eu sou muito sério com ela. Gabriel olhou para mim quando disse isso. Laura é extraordinária. Eu tenho muita sorte. Meu pai bateu nas costas dele, daquele jeito meio brusco dos homens quando estão emocionados. Que bom ouvir isso. Você cuida da minha menina, tá bom? E então ele se virou para mim e disse algo que me pegou completamente de surpresa. Laurinha, eu estou orgulhoso de você. Você encontrou um homem bom. Eu fiquei sem palavras. Meu pai nunca tinha dito que estava orgulhoso de mim. Nunca. E ele estava dizendo isso agora por causa de um homem, por causa de uma mentira. Mas o pior ainda estava por vir, porque no final da noite, quando os convidados começaram a ir embora, quando minha irmã jogou o buquê e foi embora para a lua de mel com o marido novo, quando o salão começou a esvaziar e a orquestra a guardar os instrumentos, Gabriel me levou até o estacionamento. A gente caminhou em silêncio pelo jardim do clube,
só o som dos nossos passos no cascalho. Eu estava exausta, física e emocionalmente. Obrigada, eu disse finalmente, pelo que você fez hoje. Eu não sei por que você fez aquilo, mas obrigada. Salvou-me a noite. Gabriel parou de andar e se virou para mim. A luz do poste iluminava o rosto dele de um jeito interessante, meio sombrio. Laura, eu preciso te contar a verdade. E preciso te fazer uma proposta. Meu estômago afundou. Claro. Ele tirou um envelope do bolso interno do terno. Minha ex-esposa tá me processando. Ela tá tentando provar no tribunal que eu sou emocionalmente instável, incapaz de manter relacionamentos saudáveis, e quer usar isso para conseguir uma fatia maior da divisão de bens, incluindo parte do hospital que eu fundei. O processo tá caminhando, e meu advogado me disse que seria muito útil para o caso se eu demonstrasse que sou perfeitamente capaz de manter um relacionamento estável. Ele abriu o envelope devagar. Dentro tinha um contrato e um cheque. Eu não consegui evitar olhar o valor do cheque e meu coração quase parou. 85 mil reais. Eu te vi no casamento hoje e percebi que a gente tinha uma química natural. Você é genuína, transparente, exatamente o oposto de todos do meu círculo social. E eu pensei que talvez a gente pudesse ajudar um outro. Eu senti minha boca secar. Como assim ajudar um outro? Eu preciso de uma namorada convincente por 6 meses. Alguém que apareça comigo em eventos públicos, jantares importantes, algumas viagens. Nada íntimo, nada inapropriado. Só a aparência de um relacionamento estável. E em troca, ele apontou para o cheque. Eu pago esse valor. Eu ouvi dizer quando você estava conversando com sua irmã que sua mãe está internada. 85 mil reais pagam tratamento particular de primeira linha. Pagam todas as dívidas médicas que vocês possam ter. E ainda sobra para você recomeçar se quiser. Talvez voltar a estudar, mudar de emprego, qualquer coisa. Eu fiquei olhando para o cheque como se fosse uma miragem. 85 mil reais. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Era a diferença entre minha mãe ter um tratamento decente ou definhar em um hospital público superlotado. Era a diferença entre eu viver mês a mês pagando juros de cartão de crédito ou finalmente ter um respiro. Eu deveria ter dito não. Eu sei que deveria. Deveria ter rasgado aquele contrato, jogado na cara dele e corrido dali. Mas quando você é pobre, quando você passa anos se sentindo invisível, quando sua mãe tá doente e você não tem como ajudar, quando você finalmente tem uma chance de respirar, de ter um pouco de dignidade, 85 mil reais não parece dinheiro sujo. Parece uma salvação. Tem alguma cláusula estranha nesse contrato? Eu perguntei, minha voz saindo rouca. Gabriel assentiu lentamente. Tem uma. Se qualquer um de nós desenvolver sentimentos genuínos pelo outro, essa pessoa precisa confessar em 24 horas e o contrato é imediatamente cancelado. Sem dinheiro, sem tratamento, sem nada. É uma cláusula de proteção para os dois lados. Eu olhei para ele. Por que essa cláusula? Para garantir que nenhum dos dois se machuque. Isso é estritamente profissional, Laura. Não podemos deixar emoções atrapalharem. Se você se apaixonar por mim, ou se eu me apaixonar por você, a coisa toda desmorona. E nós dois saímos prejudicados. Você perderia o dinheiro e eu perderia o processo. Então é melhor ser honesto desde o início se algo mudar. Faz sentido? Comenta eu assinaria ou eu recusaria, porque eu quero saber de verdade o que vocês fariam nessa situação. Eu olhei para o cheque de novo, para o contrato com todas aquelas letrinhas miúdas. Minha mãe no hospital, as contas acumulando, a possibilidade de finalmente ter uma vida diferente. Onde eu assino? Eu perguntei. E foi assim que começou. Gabriel transferiu metade do valor na mesma noite como garantia de boa-fé. Na segunda-feira de manhã, eu paguei todas as dívidas do hospital e transferi minha mãe para uma clínica particular linda na Zona Sul. O quarto dela tinha janela grande com vista para um jardim, a equipe médica era atenciosa, a comida era decente. Quando eu contei para ela que eu tinha um namorado, que ele estava ajudando financeiramente, ela chorou. Minha filha, você não precisava, eu vou pagar de volta. Mas no fundo ela estava aliviada, eu vi no rosto dela. Durante as primeiras semanas foi estranho. Gabriel me levava para jantares em restaurantes chiques onde eu não sabia qual garfo usar primeiro. Me apresentava para colegas médicos, empresários, pessoas importantes. A gente tirava fotos juntos que ele postava no Instagram dele com legendas vagas, tipo momentos especiais
ou o fim de semana perfeito. Ele me comprou roupas novas porque minhas roupas, segundo ele, não combinavam com a imagem que precisávamos passar. Não foi ofensivo, foi prático. Ele me levou em uma personal shopper que montou um guarda-roupa inteiro para mim. Vestidos elegantes, sapatos confortáveis, mas bonitos, até lingerie de qualidade que ninguém veria, mas que me fazia sentir diferente. A gente estabeleceu regras. Nada de intimidade física além do necessário para aparências. Beijos rápidos em público se preciso, abraços, segurar mãos, mas nada mais. Nada de dormir juntos, nada de passar a noite. Cada um na sua casa. A gente se encontrava apenas para os eventos programados. E funcionou bem por uns 2 meses. A gente tinha uma dinâmica, uma rotina. Gabriel era educado, distante, mas gentil. Pagava tudo o que precisava ser pago, nunca foi indelicado, nunca cruzou nenhuma linha. Mas alguma coisa começou a mudar no 3º mês. Foi sutil no início. A forma como ele olhava para mim durante os jantares, não mais com aquela expressão neutra e profissional, mas com algo mais suave, mais atento. O jeito que a mão dele demorava um segundo a mais na minha cintura quando me ajudava a sair do carro. As conversas que começaram a ficar mais profundas, mais reais. Uma noite, depois de um evento particularmente cansativo, a gente foi tomar um café em uma padaria 24 horas porque nenhum de nós estava com sono. E, pela primeira vez, a gente conversou de verdade. Não sobre o contrato, não sobre aparências, sobre nossas vidas. Gabriel me contou sobre o casamento dele, sobre como se casou jovem demais com a pessoa errada, sobre como construiu o hospital do zero, trabalhando 80 horas por semana, e quando finalmente teve sucesso, percebeu que não tinha mais casamento. Me contou sobre a solidão de ter dinheiro, mas não ter ninguém genuíno por perto, sobre como todas as pessoas no círculo dele eram interesseiras ou falsas. E eu contei para ele sobre crescer sendo a irmã invisível, sobre ter que largar a faculdade quando meu pai perdeu o emprego, sobre trabalhar como garçonete e ouvir comentários condescendentes todos os dias, sobre cuidar da minha mãe sozinha porque Marina estava ocupada demais com a carreira brilhante dela. Quando a gente saiu daquela padaria, o sol estava nascendo e alguma coisa tinha mudado entre nós. A partir dali, ficou mais difícil manter as coisas estritamente profissionais. Gabriel começou a me ligar sem motivo aparente, só para saber como tinha sido meu dia. Me mandava mensagens engraçadas no meio do expediente. Aparecia no restaurante onde eu trabalhava nos meus dias de folga do contrato, só para tomar um café e me fazer companhia. A gente começou a rir mais, a ter piadas internas. Ele me apresentou para a mãe dele, uma senhora doce que me abraçou apertado e disse: finalmente você trouxe alguém de verdade para eu conhecer. Aquilo apertou meu coração, porque não era de verdade, mas parecia tão real. Eu comecei a perceber coisas pequenas sobre ele, o jeito que ele passava a mão no cabelo quando estava cansado, como ele pedia sempre o café sem açúcar, mas com 2 colheres quando estava estressado, a cicatriz pequenininha acima da sobrancelha esquerda de quando caiu de bicicleta aos 8 anos, o jeito que ele sorria de verdade, não aquele sorriso político de eventos, mas aquele sorriso genuíno que fazia os olhos dele fecharem um pouco. E eu percebi que estava prestando atenção demais. Estava ligando demais. Estava esperando demais pelas mensagens dele. Uma noite, minha mãe teve uma recaída séria. Eu recebi a ligação da clínica às 3 da manhã dizendo que ela tinha tido uma crise respiratória e estava na UTI. Eu não pensei 2 vezes. Peguei um Uber e fui direto para lá. Quando eu cheguei, trêmula e apavorada, Gabriel estava lá, na sala de espera, ainda de pijama por baixo de um casaco, cabelo despenteado. Ele tinha ligado para a clínica assim que soube e foi direto para lá. Como você soube? Eu perguntei. Você me colocou como contato de emergência, lembra? Eu tinha colocado mesmo, semanas atrás, porque precisava de alguém além de mim no formulário, mas eu não esperava que ele realmente aparecesse. Gabriel cancelou todas as cirurgias dele naquele dia. Todas. Ele ficou comigo na sala de espera por 8 horas, enquanto os médicos estabilizavam minha mãe. Trouxe café, sanduíches que eu não conseguia comer, conversou com a equipe médica, explicou os procedimentos para mim em termos que eu conseguisse entender. E quando finalmente me deixaram ver minha mãe e eu desabei em lágrimas de alívio, ele me abraçou. Não foi um abraço de contrato, não foi um abraço para câmeras ou aparências. Foi um abraço de verdade, daqueles abraços apertados onde você sente que a pessoa está te segurando, porque senão você vai desmoronar completamente.
Eu chorei no ombro dele ali no corredor do hospital, e ele só ficou ali, segurando minha cabeça, passando a mão nas minhas costas, sussurrando: "Tá tudo bem, ela vai ficar bem, você não tá sozinha." E foi naquele momento que eu percebi. Eu tinha quebrado a cláusula. Eu tinha me apaixonado por ele. Eu não sei quando aconteceu exatamente. Não teve um momento específico de revelação. Foi acumulando, sabe? Foi em todas aquelas pequenas atenções, todos aqueles sorrisos genuínos, todas aquelas conversas de madrugada, todos aqueles momentos onde ele me fez sentir vista, importante, especial. E agora eu estava ferrada. Porque a regra era clara. Se eu desenvolvesse sentimentos, eu tinha que confessar em 24 horas ou o contrato seria quebrado de qualquer jeito quando descobrissem. E confessar significava perder tudo. Perder o dinheiro que ainda faltava receber, perder o tratamento de qualidade da minha mãe, perder Gabriel da minha vida completamente. Mas não confessar significava viver uma mentira, fingir que não sentia nada enquanto morria por dentro cada vez que ele me tocava, cada vez que ele sorria para mim, cada vez que ele postava uma foto nossa e eu lia os comentários de pessoas dizendo: "Que casal lindo, que amor verdadeiro."